Então, oi pessoal, hoje nós vamos falar sobre função inversa, ok? É um assunto importante para as próximas aulas de função exponencial, logarítmica e também das funções trigonométricas, tá? Então, prestem bastante atenção. Vamos lá. Vamos começar com um exemplo, tá? Encontrar a função inversa de f de x igual a um x cubo menos 1, tá certo? Então, o primeiro passo para que nós façamos a inversa dessa função é chamar o f de x de y. Então, um y igual a um x cubo menos 1, tá certo? E agora, o segundo passo é isolar x, tá certo? Então, nós ficamos aqui com x cubo. Se eu passar o menos 1 para o lado de lá, vai ficar y mais 1, certo? E daqui, então, nós podemos encontrar que o x, ele é a raiz cúbica de y mais 1, tá certo? Portanto, agora, eu escrevi ou reescrevi, né, a função isolando o x, e eu encontrei, então, uma certa função que eu vou chamar de g de y, ok? Porque agora, ela é função da variável y igual a raiz cúbica de y mais 1, ok? Então, simples assim para inverter essa função. Então, vamos olhar agora o gráfico da função inversa, tá ok? Então, eu vou pegar aqui a mesma função, f de x igual a um x cubo menos 1, né? E eu vou atribuir valores de x e vou calcular f de x, ou y, tá certo? E aí, nós fazemos aqui o gráfico dessa função, tá? Ficou em vermelho, justamente para vocês verem qual que é a função. E o g de y, que é a função inversa da função f de x. Então, o g de y, eu isolei o x aqui na função f de x e achei a função g de y, que é a raiz cúbica de y mais 1, e eu coloquei aqui, atribuindo agora valores de y, tá certo? Aqui, calculamos o valor de g de y e aí mostramos num gráfico como fica a função g de y, tá ok? Então, nós vemos aqui que, olha só, os mesmos valores que eu atribuí aqui para x na função f de x, eu estou tentando colocar a função g de y aqui com os mesmos valores, tá certo? Só que, olha só o detalhe, nessa função, no gráfico da função f de x contra x, então, se eu chamar o f de x de y, tá certo? Então, aqui no eixo da ordenada vem o y e aqui na abscissa vai vir o x. Quando eu faço o gráfico da função inversa, na abscissa eu tenho o y, tá? E na ordenada eu tenho o x, tá ok? Então, vocês têm que prestar atenção nisso, tá? Então, o que aconteceu? Nós tivemos uma troca aqui dos eixos, tá certo? Isso equivale, então, a uma reflexão, né? Como se eu pegasse aqui o gráfico de y em função de x e eu fizesse uma reflexão desse gráfico, tá certo? Em torno de uma reta x igual a y. É o que eu tenho aqui, tá certo? Então, comparando a função original, aquela função f de x, com a sua inversa, g de y, tá ok? Então, se eu colocar as duas juntas num único gráfico, tá? Essa em azul é a g de y, em vermelho nós temos a f de x, tá ok? E aí, então, nós vemos exatamente o que eu estava falando, né? A troca dos eixos, aqui a ordenada em y para a função vermelha, em x para a função azul, e aqui a abscissa, x para a função vermelho e y para a função de azul. Então, é como se nós tivéssemos uma reflexão, tá certo? Do gráfico aqui, olha, tá? De f de x em torno da reta y igual a x, tá certo? Para obter aqui a g de y, tá ok? Então, é bem claro aqui, né? Nesse gráfico, nós conseguimos ver bem claramente mesmo esse efeito aí da reflexão, né, do gráfico de f de x em torno de y igual a x, tá ok? Essa relação, né, entre a inversão
de uma função e a troca dos eixos, ela ajuda a estabelecer a existência da função inversa, tá? Então, daí, nós podemos fazer essa pergunta. Será que todas as funções têm função inversa? Então, vamos ver, tá certo? Então, nós vimos que para uma equação que é do tipo um certo y, nós temos aqui uma expressão, né, que vai depender da variável x, né? Nós podemos achar a inversa dela escrevendo um x como uma expressão envolvendo, né, que dependa da variável y, né? Mas essa última aqui, ela só vai ser uma função se o gráfico satisfizer o teste da reta vertical. Ou seja, o que significa isso, né? Que nenhuma reta vertical, ela pode interceptar o gráfico da equação, tá? Então, eu pego a equação que eu tenho aqui de x igual a uma expressão em função de y, eu faço o gráfico dessa expressão, tá certo? E aí, se eu traçar uma reta, como a gente fez aqui no exemplo, tá certo? Traçar uma reta vertical e eu tiver que essa reta está interceptando o meu gráfico da equação em mais de um ponto, então essa equação não é uma função, tá certo? Então, veja só, vamos retomar aqui, vamos pegar aqui um exemplo. Nós temos uma função f de x igual a x quadrado. Então, substituo os valores de x e calculo, né, chamo f de x de y, né, coloco os dados e aí nós temos esse gráfico para a função f de x igual a x ao quadrado, ok? Agora, como que é que a gente inverte essa função? Então, eu chamei y igual a x ao quadrado, é só isolar o x, então isso é mais ou menos a raiz quadrada de y. Tá ok? Então, a minha g de y é mais ou menos a raiz quadrada de y, é o que está aparecendo aqui, tá certo? Muito bem. Então, esse é o gráfico, tá certo? Se eu atribuir valores de y, tiro a raiz, mais ou menos, tá certo? Isso me dá a função g de y, que nada mais é do que o meu x, certo? Muito bem, então aqui está o gráfico. Se eu pegar agora aqui, por exemplo, para um certo valor de y igual a 1, então aqui y igual a 1, esse aqui, tá? E eu traço aqui uma reta vertical passando por esse valor, eu vejo que essa minha reta vertical está interceptando o gráfico em 2 pontos, tá certo? Em -1 e mais 1, ou seja, eu tenho 2 valores de x para o mesmo valor de y, tá certo? Então, esse é o caso em que essa expressão não é uma função, ok? Nós também poderíamos ter feito o teste da reta horizontal na função original. Então, o princípio é o mesmo, só que então eu não preciso olhar para a função inversa. Eu pego a minha função original, f de x igual a x ao quadrado, traço o gráfico dela, tá ok? E aí eu escolho um ponto arbitrário aqui, traço a reta horizontal. Então, no caso, eu escolhi aqui o ponto 4 em y, tá certo? E aí eu vejo que no gráfico ele intercepta também, um gráfico traçando uma reta horizontal, nós temos a intersecção aqui no ponto x igual a 2 e x igual a -2. Então, neste caso, nós já estamos vendo, né, que nesse domínio aqui, tá certo? Do conjunto dos números reais, essa função, ela não tem função inversa, então, ok? Muito bem. Então, se eu tiver uma função cujo gráfico satisfaça esse teste da reta horizontal, essa função ela vai ser chamada de função de injetora, tá certo? Função injetora, tá? Então, no nosso exemplo, a função f de x igual a x ao quadrado, ela não é injetora se ela for definida para o conjunto, tá certo? Dos números reais. Então, não vai existir a função inversa. Então, vamos definir a função inversa. Então, se eu tiver uma função f que seja injetora, tá certo? Num certo domínio A,
que tem o conjunto imagem B, tá? A função inversa desta minha função f, ela vai ser a função que vai ter o domínio B e o conjunto imagem A. Então, veja aqui, né, a sutileza. Tá vendo que aqui o domínio era A, ele passou a ser o conjunto imagem na função inversa. A imagem era B e passou a ser o domínio na função inversa, tá ok? Então, aqui tende a definição, tá? Então, nós vamos ter a função inversa, tá ok? De x, então a função inversa na variável y igual a x, se somente se y for igual a f de x, ok? Ou seja, significa, né, de uma forma assim mais correta de definir, só existe a função inversa de f, né, se ela for uma função bijetora. Então, eu sugiro que vocês deem uma olhadinha nessas definições de funções injetoras, bijetoras, sobrejetoras, tá ok? É importante para o entendimento dessa parte aqui, tá bom? Então, vamos agora olhar novamente a função f de x igual a x ao quadrado, só que agora eu vou dizer que o domínio da função é igual a 1x, né? É igual a todo x que pertence aos reais, mas apenas para x maior ou igual a zero, tá ok? Então, x positivo e maior que zero, tá? Ou igual a zero, maior ou igual a zero. Então, verificar se essa função ela é injetora, nesse caso, tá? Para esse domínio, e a sua função inversa, né? Se existir em caso afirmativo. Muito bem. Então, o que nós vamos usar aqui são apenas os valores positivos de x, tá? Então, se nós fizermos o gráfico, então agora usando apenas valores positivos de x, o gráfico da função f de x igual a x ao quadrado, ele vai ser esse daqui, tá certo? Aqui é o f de x, aqui é o y, e aqui é em função de x. Então, nós temos esse gráfico aqui em vermelhinho, tá certo? Se nós fizermos aqui o teste da reta horizontal, escolher aqui, por exemplo, o ponto 1, né, e traçar aqui uma reta horizontal, eu vou ver que ele só está interceptando o meu gráfico em um único ponto. Ora, então, ela tem função inversa, tá ok? Ela é injetora, né? O teste da reta horizontal foi satisfeito. Então, nesse novo domínio, essa função, ela admite uma função inversa, tá? No caso, então, se eu chamar y igual a x ao quadrado e isolar x, isso daqui vai ser igual a raiz de y, tá? Mas apenas os valores positivos de y, tá certo? Então, agora, se eu fizer um gráfico aqui do g de y, que eu acabei de obter, né? Que é isolando x, isso me dá o g de y. Então, g de y em função de y, eu vou ter esse gráfico em azul, tá certo? Muito bem. Então, mais um exemplo para finalizar. Encontrar a função inversa de 2x, de f de x igual a 2x menos 1, tá certo? E representar graficamente, bom, o gráfico eu já deixei aqui num cantinho, tá? Então, de novo, nós chamamos f de x igual a 2x menos 1, chamamos o f de x de y, né? E vamos isolar o x nesse caso aqui, tá? Então, 2x ele vai ser y mais 1, e, portanto, x é igual a y mais 1 sobre 2. E isso vai ser g de y, tá certo? Então, aqui claramente nós vemos que para cada valor de y, nós temos um único valor de x, ok? Então, se eu fizer aqui, nesse caso, yx e aqui xy, tá certo? E fizer o gráfico, lembre que, prestem atenção que quando vocês forem fazer o gráfico, vocês têm que prestar bastante atenção aqui nos valores que vocês vão adotar para x e y, que vai ficar aqui na sua abscissa, tá certo? E se vocês usarem os mesmos valores ou valores próximos, vocês vão ver que as duas funções, né, elas estão ali definidas no mesmo domínio, tá ok?
E aí, de novo, se eu traçasse aqui um gráfico de y igual a x aqui pelo meinho, nós íamos ver a reflexão da função f de x em torno desse eixo y igual a x, tá certo? Muito bem. E aí, para montar esse gráfico, é só vocês atribuírem valores de x e calcularem o y, coloquem no gráfico e depois aqui vocês atribuem valores de x, calculem a função e coloquem no gráfico também, ok? Então, mais algumas dicas, novamente, para vocês, né? Para vocês terem bastante atenção a resolver os problemas. Resolver vários exercícios é fundamental, tá? Para o nosso curso de cálculo. E, de novo, usar o fórum e a monitoria para sanar as dúvidas de vocês, que surjam eventualmente, tá ok? Um bom estudo, até a próxima aula.